Olha lá, o olho de Sauron. É a Marinha fazendo as questões de navegação astronômica dessa prova CPA-1 2024. Olá, pessoal. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre a primeira prova de capitão amador de 2024, que aconteceu agora no último dia 30 de abril. E primeiro vamos dar um overview aqui geral da prova de como que aconteceu. Então, principais matérias cobradas aqui por número de questões. 8 questões de estabilidade, 7 questões de navegação astronômica, 5 questões de sobrevivência no mar, 4 questões de meteorologia, 4 questões de comunicação e o resto das questões aí é espalhada sobre outras matérias, inclusive assuntos de arraiz amador e mestre amador também. Caiu na prova aqui. Aliás, muitas questões aqui poderiam ser resolvidas simplesmente com conhecimento de arraiz amador e motonauta. Uma coisa que chamou atenção aqui nessa prova aqui é nenhuma questão sobre a navegação com uso de radar. Aquela história lá de rosa de manobras, né? Ou então navegação em tempo real utilizando a tela do radar. Isso é um assunto que a Marinha tem deixado de lado nas provas agora, desde 2021 para cá, quando a Marinha mudou bem o estilo das provas, tá? Antes, normalmente caíam 4 ou 5 questões lá que você tinha que trabalhar em cima da rosa de manobra, né? Então, eram questões relativamente até difíceis. E a Marinha de 2021 para cá não quer mais saber desse assunto. Quando cai alguma questão, uma coisa bem simples, e nessa prova simplesmente não caiu nada sobre isso. E olha, eu posso dividir essa prova aqui em 2 blocos. Um bloco que é as questões de navegação astronômica, que surpreenderam um pouco, tá? E o outro bloco com todas as outras questões. E foi bem discrepante assim a abordagem de navegação astronômica com relação às outras matérias. A navegação astronômica surpreendeu negativamente, enquanto que as outras matérias aqui, para quem está fazendo a prova, surpreendeu positivamente, até diria eu. Então vamos mostrar primeiro esse primeiro bloco de questões das outras matérias todas, exceto navegação astronômica. E eu vou comentar um pouquinho sobre algumas questões que eu achei interessante. Em geral, achei essas questões até relativamente fáceis, mais fáceis que as provas anteriores mais recentes. E por isso eu acho que quem fez um bom estudo de arraiz amador e motonauta, levou a sério, que fez um bom estudo também em mestre amador, e fez um bom estudo aqui para capitão amador, eu acho que passou com tranquilidade. É claro, cada um tem as suas dificuldades, os seus potenciais, mas em geral, quem se dedicou ao longo da sua jornada, aí, desde arraiz amador até capitão amador, nessa prova aqui recebeu um bom presente, acredito eu, pelo menos nessas outras matérias fora navegação astronômica. Eu não vou passar todas as questões de prova aqui, mas eu selecionei algumas questões aqui para comentar muito rapidamente sobre elas, para que a gente veja qual que foi o nível da prova, tanto nesse bloco aqui das outras matérias, quanto nas questões específicas ali de navegação astronômica. Então vamos passar aqui pela primeira questão que eu quero comentar, é a sexta questão. E eu vou começar falando das questões das outras matérias fora navegação astronômica. Isso aqui é um assunto que você vê lá em arraiz amador, é um assunto que você vê em mestre amador, é um assunto que você vê em capitão amador. Qual é a distância vertical entre a linha de flutuação e o convés da embarcação? É a borda livre, né, pessoal? Isso aqui é bem básico, você aprende lá numa das primeiras aulas normalmente de arraiz amador. Essa questão aqui, 11ª questão, você só tinha que saber o que são as siglas SOG, RNG e MOB. Você estuda isso com mais afinco, inclusive lá em mestre amador. E em capitão amador você vê isso novamente também. Então é uma questão que conhecimentos antigos iam te ajudar também. A 13ª questão, isso aqui cai em uma questão muito parecida com essa aqui, no banco de questões lá da prova de arraiz amador. A dotação de colete salva-vidas é para a lotação da embarcação. A 16ª questão aqui também, você vê isso aqui em mestre amador e vê em capitão amador. E é um conceito bem simples sobre os comandos operacionais do radar. Quer mudar a escala de radar, qual comando você utiliza? É bem simples isso aqui, é o range, a escala. 17ª questão também, se você fez a prova de arraiz amador e motonauta mais recentemente, nos últimos acho que 5 ou 6 anos, isso aqui também já cai lá. E é bem simples, é simplesmente a prioridade nas comunicações, quando que você usa Mayday, Mayday, quando que você usa pane, pane, quando que você usa Securité. Se você sabe as definições lá disso aí,
Então aí fica tranquilo responder essa questão aqui também bem fácil. Assunto lá de Arraiz Amador, mestre, e você vê de novo em Capitão Amador com mais detalhes inclusive. Então se você faz um bom estudo de Capitão Amador, se você tem um bom histórico aí nas outras provas, você se dedicou a essas outras provas, você mata isso aqui com tranquilidade também. Vamos para a 18ª questão agora. Essa aqui eu não achei muito legal essa questão. Ela cobra, na verdade, conhecimentos de mestre amador. Marinha tá com essa mania, tá? Conhecimentos de mestre amador estão sendo cobrados na prova de capitão amador. Eu acho que a Marinha já deveria ter virado a página e cobrar coisas específicas de capitão amador na prova, tá? Mas é assim que a Marinha tem feito nas últimas provas, tá? Então, os estudos de mestre amador aqui têm contribuído para a prova de capitão amador. Mas essa questão aqui eu acho que teve uma sacanagem da Marinha, né? Qual que era o cerne dessa questão aqui? É aquela história que a gente vê lá em mestre amador, que ou você tem corrente contra, diminuindo a velocidade da sua embarcação em relação ao fundo, ou você tem corrente a favor, aumentando a velocidade da sua embarcação em relação ao fundo. Qual que é o problema dessa questão aqui que eu vi, né? É que você tinha que saber, basicamente, onde fica Aracaju e onde fica Recife, né? Qual que está mais ao norte e qual que está mais ao sul. Se você não sabia isso, então você talvez tivesse dificuldade com essa questão, porque ou sua embarcação estava indo para o norte ou sua embarcação estava indo para o sul, pegando, portanto, ou uma corrente contra ou uma corrente a favor. Então, é um conhecimento aqui que você tem que trazer, do seu histórico, de escola, de geografia, e que a Marinha não falou isso para você aqui. Então, se você não soubesse a localização relativa entre essas duas localidades, você talvez tivesse dificuldade de responder essa questão. Eu acho que esse tipo de questão aqui acho que não agrega muito para a prova, né? Para testar se você realmente estudou e sabe a matéria de capitão amador, que é isso que deveria ser cobrado na prova. Bom, mas caiu assim. A 19ª questão é sobre a projeção de Mercator, características da projeção de Mercator. E também, se você estudou lá em mestre amador, que você estuda com mais afinco a projeção de Mercator, você talvez não tivesse dificuldade nessa questão. Ainda assim, né, no nosso curso, por exemplo, lá de capitão amador, nosso curso completo, a gente passa de novo por esses conceitos. E quem estudou, tanto em mestre quanto em capitão, esse assunto, também não era para ter dificuldade nisso aqui. Eu já viu 2 vezes isso aqui, pelo menos. A 20ª questão, conhecimento puro de mestre amador. Entre as alternativas aí, o que você não encontra na carta náutica na parte marítima, né? Isso aqui é conhecimento só de mestre amador mesmo, tá? E você aqui, por eliminação, conseguia chegar lá na resposta, que é a escala, né? A escala da carta náutica está onde? Todo mundo que fez a prova de mestre amador sabe que a escala está nas laterais da carta, né? Lateral inferior, superior e as laterais direita e esquerda, escalas de latitude e escalas de longitude. Então, questão também bem tranquila. 21ª questão aqui. Isso aqui basicamente é fazer um calunga, né, que você estuda só em mestre amador. Então, olha só como essa prova aqui, né, eu não estou passando por todas as questões, tem as questões mais específicas de matéria de capitão amador, mas olha só como o conhecimento lá de mestre amador te ajudaria nesse caso. Aliás, é só com conhecimento de mestre amador que você resolveria essa questão. Porque isso aqui, na verdade, a gente não vê nas matérias de capitão amador. Por quê? Não está no conteúdo programático da prova. Mas a Marinha, infelizmente, ela tem trazido os conhecimentos de mestre amador para serem cobrados aqui na prova de capitão, como eu estou dizendo para você. Às vezes de uma forma mais fácil, mais tranquila, e às vezes, infelizmente, de uma forma não tão tranquila. É uma característica das provas da Marinha lá desde 2021, 2022 para cá. E eu acho que essa característica ela vai continuar daqui para frente. A 22ª questão é de estabilidade. É bem simplesinhas também, com conceitos básicos de estabilidade que você aprende lá já em Arraiz Amador, em Mestre Amador e revisa em Capitão Amador, você tem condições de resolver essa questão. A 27ª questão também é você saber o que significa o termo adriçada. Você vê isso em Arraiz, vê em Mestre e vê em Capitão novamente também. E depois dessa 27ª questão vieram 4 questões de meteorologia.
A 28ª questão eu não selecionei aqui, mas era conhecimento realmente específico de capitão amador. Legal, né? Tem que cobrar um pouquinho só isso também, né? Então, vendo que essa prova está carregada aqui de conceitos que você ou vem arrais, ou vem mestre, ou vem capitão, ou vê nessas três habilitações, nessas três provas, né? Mas as outras questões de meteorologia também bem simplesinhas, né? Uma, que tipo de nuvem que é formada em tempo muito quente e úmido? Poxa, você fez arrais amador quando já tinha que estudar meteorologia, que é a realidade atual, você tem que saber lá que é o cumulonimbus, né? A nuvem mais famosa de todas no final das contas. E também você vê em mestre isso aqui e vê em capitão amador, né? A 30ª questão. Em tempo ruim, normalmente você tem o quê? Circulação divergente, convergente, o ar está subindo, está descendo. Também é assunto que você vê em arrais, vê em mestre e vê com bastante detalhe no curso de capitão amador. E a 31ª questão também bem simples, né? Esse aqui é um conhecimento mais de capitão amador que pergunta qual que é o semicírculo perigoso de um furacão, tá? Mas a gente trabalha tanto essa história de semicírculo perigoso, semicírculo navegável, manobras para sair de um furacão, para se afastar de um furacão, que isso aqui é o conhecimento básico que você tem que ter. Então, é uma questão bastante simples para quem se dedicou um mínimo aí para a prova de capitão também. Em sobrevivência no mar, na última prova de 2023, na parte de sobrevivência do mar, a Marinha veio com umas questões meio esquisitas, meio pegadinha de canto de página. Aqui não foi o caso. Eu não selecionei as questões, mas olha só o nível que foi cobrado. Qual cuidado deve ter o náufrago na ingestão de proteína no sangue, né? Tem que ter água junto, né? Isso é conceito básico também de sobrevivência no mar, que a gente estuda e fala e repete várias vezes no curso de capitão amador. Quantos dias dura a ração líquida da balsa? Bom, isso aqui ou você decorou ou não decorou, tá? Mas é uma questão direta e simples. Qual a posição para tardar a hipotermia quando você está na água sozinho com um colete salva-vidas? É um assunto que você vê pelo menos em mestre amador e capitão amador. No nosso curso de arrais, nós também damos isso, tá? Qual é a condição aí que pode acelerar ou que influi até o estabelecimento da hipotermia? Também questão bastante simples essa aqui. A temperatura da água e o tempo de exposição na água. A gente passa até um gráfico, né? Faz um estudo complexo lá no nosso curso. Então, quando você estuda esse assunto, esse conceito básico tem que estar bem na sua cabeça, né? Para que serve a tábua de pontos? No nosso curso de capitão amador lá a gente trabalha com a tábua de pontos, resolve problema com a tábua de pontos. Então, assim, se você viu uma aula de tábua de pontos, você já sabe como responder essa questão também. Então foram questões assim bastante simples, diretas, não foram pegadinhas como foi na última prova de 2023 e algumas outras provas também desde 2021, 2022 para cá. Essa aqui, lá no banco de questões da Marinha que cai na prova de arrais amador, tem questão parecida com isso aqui. O que acontece com o CG da embarcação quando você embarca ou desembarca um peso? Tá, isso aqui então é conhecimento lá de arrais, você vem mestre, em capitão amador você faz continha em cima disso inclusive. Então questão bem simples. 38ª questão aqui, o assunto da superfície livre, né? Também você vem arrais, você consegue responder essa questão com conhecimentos lá de arrais amador, vem mestre, vem capitão amador de novo, inclusive em mais profundidade. Também é uma questão simples. É a 39ª questão aqui, vem arrais, vem mestre, vem capitão amador, e é uma coisa que é necessário que você saiba, né? Qual é a condição para a estabilidade de uma embarcação? GM maior que zero, menor que zero ou igual a zero? Eu acredito que vocês sabem a resposta, né? GM maior que zero, é claro. Quantas vezes nós repetimos isso nos nossos cursos de estabilidade? Em arrais, em mestre ou capitão amador? Então veja, eu quis mostrar aqui que as questões dessa prova aqui, elas, diferente de algumas provas mais recentes, tá? Foram questões relativamente simples, é claro que uma ou outra ali pode ser que você tenha uma dificuldade, é normal, mas em geral, todas essas questões que eu mostrei aqui para vocês, fora a navegação astronômica, elas foram assim, eu diria que até nem foi dentro do esperado, tá? Foi um pouquinho abaixo do esperado. Eu acho que a Marinha facilitou nessa parte aqui, porque na parte de navegação astronômica, aí realmente a coisa dificultou um pouquinho. Vamos então comentar a parte de navegação astronômica aqui. Mas antes eu quero falar para vocês como é que geralmente eram as questões de navegação astronômica
pelo menos até 2021, 2022. Era uma situação, né? Colocava lá o navegante numa latitude e longitude estimada, dava lá alguns dados adicionais e você trabalhava em cima daquela situação. Então, normalmente era uma questão para você achar sempre qual que era a altura verdadeira do Sol, qual que era a latitude, qual que era a longitude, qual que era com base na sua posição estimada, qual que seria a altura do Sol, com base na sua posição estimada, qual que era o horário da passagem meridiana do Sol. Então, assim, não variava muito, era sempre quase os mesmos tipos de questões. Então, você tinha uma receitinha de bolo lá, você seguia aquela receitinha de bolo e muito provavelmente você acertaria 8 questões da prova. E eram sempre 8 questões de navegação astronômica. Eu considerava que era a matéria mais fácil, apesar do pessoal se assustar, eu considerava como sendo a matéria mais fácil da prova de capitão amador. Era aquela em que você, estudando menos, estudando pouco tempo, você rapidamente pegava o jeito e acertava qualquer questão. Agora, de 2021, 2022 para cá, Marinha mudou o esquema. Além de cair essas questões que caíam lá no passado, ela abriu o leque para começar a perguntar sobre teoria da navegação astronômica. Coisas que o navegante, a princípio, não vai utilizar na prática. Aliás, quem que usa navegação astronômica hoje, né? Mas esse é um outro questionamento, vamos deixar de lado. Mas eu achava bem melhor aquele estilo de prova lá até 2021, 2022. Agora não, a Marinha abriu o leque bastante e está perguntando um monte de coisa diferente. Essa tendência eu tenho observado desde a prova lá de 2021, final de 2021, e agora realmente eu entendo que ela se consolidou. Isso eu acho ruim, porque agora, matéria de navegação astronômica, se você quer estudar ela realmente, primeiro, não existe, hoje eu desconheço qualquer material que seja especificamente voltada para a prova de capitão amador que já dê essas coisas aí meio prontas para você estudar. Inclusive nem o nosso curso, e nós estamos avaliando aí como fazer agora. Provavelmente nós vamos ter que renovar inteiramente o nosso curso de navegação astronômica já para a segunda prova agora de 2024. Segundo, se você quer tirar uma boa nota na prova e se garantir também em navegação astronômica, você vai ter que estudar um monte de conceito teórico, que são meio complicados, tem seu grau de complicação, mas que agora estão sendo cobrados na prova, né? Então, além de estender o leque, você vai ter que estudar uma matéria, né, um pouco mais complexa do que era antes. Fora também o assunto que era cobrado anteriormente, que às vezes cai. Nessa prova, coisas daquela receitinha de bolo que acontecia até 2021 não apareceram, tá? Mas em algumas outras provas aí mais recentes, a Marinha fez uma mescla de coisas e aconteceu de aparecer alguma coisa daquela receitinha de bolo que acontecia no passado. Então deixa eu comentar algumas das questões de navegação astronômica aqui da prova. Começando ali com a questão 1, tá? Isso aqui, pegadinha para mim, é de canto de página. Basicamente, era saber como que a hora é informada no almanaque náutico para o nascer do sol, tá? Então, se você não sabia essa aqui é sabe ou não sabe, tá? É HML. Mas a Marinha cobrou isso aqui na prova, tá? Deu uma latitude de 10 graus lá que não servia para nada, só para confundir você. E achei uma questão assim um pouco injusta. Bem melhor se ela perguntasse sobre outros aspectos da navegação astronômica, mas foi assim que ela deu na prova, né? A segunda questão da prova também foi de navegação astronômica e isso aqui para mim deveria estar fora da prova. Eu não achei correto cair essa questão aqui, porque é para você calcular o horário do pôr do sol. E o que fala a Norman 211 sobre a matéria que cai na prova? Fala que cai somente passagem meridiana do Sol. Não é o caso dessa questão, né? Então, para mim, isso aqui não deveria ter caído na prova. Eventualmente, talvez seja importante você pedir um recurso, fazer um recurso na Marinha falando que isso aqui não é um assunto que está dentro da ementa do conteúdo programático para a prova e, portanto, não deveria estar na prova, tá? Essa questão aqui realmente foi bem fora do que era esperado. Essa terceira questão aqui, eu nem sei se é navegação astronômica, mas era bem simples, apesar do texto um pouco longo. Basicamente estava perguntando o quê? Você acordou de manhã, viu que a sua proa da embarcação ela estava apontando para o sol, então em que direção estava a sua embarcação? Estando na costa brasileira, estava apontando para a África, estava indo para mar aberto. Então é uma questão bem simples. Eu nem sei se é navegação astronômica isso aqui.
A quinta questão também, pegadinha de canto de página, tá? E que evidencia aqui exatamente o que eu tenho falado, que a Marinha ela tem saído daquela receitinha de bolo das questões anteriores até 2021 e cobrado mais detalhes teóricos. Aqui é um detalhe prático até, né? Então você fez várias medidas ali da altura do Sol, e qual ponto que você escolhe? A altura mais elevada, o ponto mais alto que está aí nesse gráfico. A sétima questão é como que aparece a imagem lá no sextante, quando você faz uma medida. Também é uma questão até básica, não achei complicada ela. Nessa aqui eu não tenho muito comentário a respeito, não. E por fim, a oitava questão aqui é tratando do movimento verdadeiro da Terra, tá? Isso aqui também é questão teórica, tá? Então você tem que saber todos esses conceitos aí de movimento verdadeiro, movimento aparente, sentido direto, sentido retrógrado, enfim, mostra que a Marinha realmente agora ela estendeu o leque das questões de navegação astronômica, está cobrando realmente mais aspectos teóricos e o que eu falei, né? Os materiais que existiam aí voltados para a prova até 2021 não abordam esse tipo de coisa, pelo menos não com clareza, né? Então, cursos, apostilas, etc. e tal, voltados para a prova de capitão amador, na parte de navegação astronômica, vão ter que começar a pensar o que fazer. Nós já estamos pensando, como falei para vocês, tá? Nos próximos meses, nós vamos trabalhar agora numa renovação completa do curso de navegação astronômica, tendo em vista isso que nós estamos vendo nas provas. E se você quiser saber mais sobre o nosso curso, só visite aí enaute.com. Um abraço, até a próxima.